tarde a todos, que Jesus os abençoe. Vamos dar início ao trabalho de hoje. Alguns recados, por favor desliguem os celulares, tá bom? Que vocês merecem esse tempo. Ninguém vai ligar, ninguém não deixa nem no vir para cá, desliga mesmo, tá bom? Para vocês se dedicarem a esse tempo. Primeiro a gente quer agradecer todas as doações que são feitas aqui no Paz de Amor, no geral, tanto de roupa, acessórios, latinhas vazias, garrafinhas vazias, tem uma infinita lista de coisas que vocês podem doar, tá? Logicamente que se aquela doação estiver em bom estado, eu olho para aquela peça, eu falo assim, eu não uso há mais de um ano, então eu vou doar para quem precisa. Essa peça está em boas condições, está com zíper, com botão, não está furada? Porque se ela não tiver, tiver intacta, nós vamos usar. E para outra pessoa que será doada, da mesma forma. Porque ela não vai ter condições de mandar na costureira, colocar um zíper, fazer uma barra, costurar. Então, em perfeitas condições, a casa agradece. Tanto os alimentos e pedimos para que continuem fazendo as doações. A evangelização infanto-juvenil pede, se vocês puderem ajudar, o shampoo de 1 litro. Por que de 1 litro? Porque para uma pessoa não receber 1 litro e a outra receber 300 ml. Tá bom? Então é igual para todos. Creme dental e sabonetes. E uma vez por mês, eles estão pedindo clínico geral para atender adultos, das 8h30 às 11 horas, que será, se eu não me engano, no sábado. Mas a partir do sábado que vem, a gente vai reforçar essa... Se vocês conhecerem algum médico que possa fazer esse trabalho aqui no Paz de Amor, a gente agradece. E a cesta básica também, continue com as doações. Tá certo? Muito obrigada a todos e damos continuidade aqui com a abertura. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom. Hoje temos o privilégio de ter a Angelina aqui conosco. Não é? Espero que seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui nos visitar, até que você volte a estar aqui junto conosco nos trabalhos. É uma alegria muito grande receber você e receber todos aqui neste sábado tão especial para todos nós. É um final de semana em que a gente sente bastante alegria, muito amor no coração, por ser o final de semana do Dia das Mães. Então a gente está sempre procurando estar em família, estar junto com os nossos familiares. Então a família é a base, de tudo para nós aqui da nossa vida material, e uma estratégia do plano espiritual justamente para que a gente se sinta acolhido e poder ter a nossa evolução espiritual, que é o sentido da nossa encarnação aqui. Então, que nós estejamos envolvidos nesse amor maravilhoso, nessa tarde de hoje, em que nós temos uma palestrante super especial aqui para dar o seu show habitual aqui conosco. Então, vamos lá. Se eu conseguir enxergar, claro, eu vou falar o que vai acontecer hoje. Capítulo do Evangelho é o 14, que é um número que está em evidência aí, Graças ao Papa. Honra teu pai e tua mãe. Item 3, piedade filial. A leitura do Evangelho vai ser a dona Neide, que vai fazer para nós, ou a Neidinha, como a Angelina falava. A prece inicial vai ser o Márcio. Vibração geral dos passos e das águas, a Luzia. E a prece final vai ser o Lázaro. E a nossa palestrante, gente, como vocês aqui que vêm no nosso trabalho de sábado já estão acostumados, vocês já sabem que vai ser uma palestra bastante impactante, pois que é a nossa querida Luciana Campos que irá fazer a palestra para nós. E o tema da palestra vai ser a importância das mães à luz da doutrina espírita. Então a gente está realmente com esse tema super pertinente para esse final de semana, e eu espero que todos estejamos numa vibração bastante intensa para absorver as palavras da Luciana
e assim poder absorver todo esse campo energético maravilhoso que já se formou aqui. Um ótimo trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Então, é o capítulo 14, honrar teu pai e tua mãe. Tomei a rouca resfriada. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosses feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados. A ela, cheia de reconhecimento, vós envolverás no seu amor. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins, na provação, conta-se aos milhares. E assim, vamos criando essa atmosfera de fé, de coragem e perseverança, para podermos, semelhante a um terreno, que aguarda essa semente celestial ser colocada dentro de nós, para que tenhamos na tarde de hoje um entendimento um pouquinho mais profundo e amplo dessas leis que governam o universo. Que possamos assim contar com a presença do amado Jesus, nosso irmão e modelo, do Pai Celestial e toda essa constelação de amigos que aqui estão. Que nós possamos ser agraciados por esse entendimento, que a palestrante possa ser envolvida, possa ser inspirada e trazer para nós, à luz da doutrina espírita, esse entendimento maior. Que tudo transcorra na maior tranquilidade e paz. É o que nós desejamos. Que assim seja.
Boa tarde, amados irmãos. Para um Dia das Mães eu achei meia boca esse boa tarde, então eu vou começar novamente. Boa tarde, amados irmãos. Boa tarde. Que a doce e suave paz do Cristo Jesus possa nos envolver e orientar as minhas palavras. Atendendo à intimação da senhorita Angelina, a quem eu nunca digo não, aqui estou. Então nós começamos dizendo assim, que aqui no Brasil se convencionou no segundo domingo de maio comemorarmos o Dia das Mães. E é uma convenção humana. Nós, ainda na nossa infância espiritual, precisamos eleger um dia, um horário para homenagear determinados eventos e determinadas pessoas. Mas no caso específico do Dia das Mães, quando nós rendemos homenagens às mães, uma homenagem, diga-se de passagem, merecida, nós estamos comemorando, em verdade, a nossa própria existência, as nossas vidas. Porque nós só estamos aqui hoje, no dia de hoje, dia 10 de maio de 2025, porque um espírito a quem nós demos o título de mãe aceitou que nós reencarnássemos por ela, através da forma como todas as criaturas humanas, e mesmo dentre os nossos irmãos menores, os animais, voltam à vida. Os mamíferos, através do ventre materno. E aí nós fazemos a primeira... Para quem está distraído ainda pensando nas coisas de casa e o que vai comprar para a mãe, agora vem a pergunta de sopetão. O que é uma mãe? Estou ouvindo. Se vocês acharam que eu ia responder, né? Mas eu vou. Uma mãe é aquela que nos possibilita a vida, é aquela que cuida de nós, é aquela que decide nos amar. Mas uma mãe não é só isso, uma mãe é aquela que pratica a maternagem. O que é a maternagem? A maternagem é o conjunto de cuidados, de atenção, de suporte emocional que uma mãe ou outro cuidador oferece a uma criança, com a finalidade de suprir as necessidades físicas, emocionais e de desenvolvimento daquela criança. É uma tarefa muito fácil, começa da infância até a idade adulta. Fácil? É rápido. E eu pergunto às mães e aos filhos que aqui estão, dura só até o começo da idade adulta? As mamães de cabelos brancos, até qual idade você se preocupou com o seu filho? Passou a preocupação? Olha o Fabrício entregando a Edina. Então, amados irmãos, a maternagem é esse conjunto de cuidados, de atenção, de suporte emocional que nós, na condição de mães, oferecemos aos espíritos que aceitam reencarnar através de nós. Ou ainda aqueles que nós buscamos com o nosso amor, que reencarnaram através de outro ventre, mas que nós abraçamos com a nossa alma e falamos: eu quero te amar, você é meu filho, você ainda não sabia, mas eu já era a sua mãe. Você tem duas mães. Então, amados irmãos, a maternagem é tudo isso. E aí eu elaborando a palestra, eu tive que voltar poucos anos, não pense que são muitos. Eu tive que voltar poucos anos à minha infância para lembrar das comemorações na escola para o Dia das Mães. Nessa época nós estávamos assim totalmente alvoroçados, preparando o presente do Dia das Mães. Na minha época, que foi ontem, eram tábuas de carne, hoje em dia a gente apanha com a tábua de carne se a gente der uma tábua de carne para uma mãe. Mas naquela época as mães aceitavam caladas e resignadas. Então eu pintei uma tábua de carne para minha mãe, com a ajuda da professora. Eu preparei um porta-joias que não ficou lá essas coisas, mas a minha mãe disse que gostou. Eu preparei panos de prato e recebi da minha filha camisetas pintadas.
E assim, nós colocávamos aquele título tão curto, mas tão significativo: mãe. Não interessa se o nome dela é Neuza, Angelina, Maria, Margarete, Edina, não interessa o nome, que a nossa mãe foi batizada. Para nós basta esse título, mãe. E nós assinávamos com maior orgulho o presente. A letra não era boa, mas o orgulho era elevado, porque nós queríamos que a nossa mãe identificasse o artista que fez aquela obra. E aí eu lembro das músicas, quantas músicas que nós cantávamos, que nós ouvimos também no Dia das Mães da escola. E eu lembro aquela música que me marcou a infância, que dizia assim: mãe, mamãe, eu te amo, ninguém é mais linda do que minha mãe. E tantas outras. E aí nós, com a doutrina espírita, aprendemos que nas questões reencarnacionistas não existe acaso. Não foi o acaso que nos uniu aos nossos filhos e às nossas mães. Às vezes, nos nossos momentos de equívoco, de revolta, quando nós nos julgamos muito importantes, nós pensamos assim: por que a vida me ofereceu uma mãe tão simples, uma mãe semi-analfabeta, uma mãe que eu tenho que cuidar dela na condição de filho, que nunca pôde me oferecer tudo aquilo que eu gostaria? A resposta que a doutrina espírita nos traz, sem sombra de dúvidas, você pediu por essa mãe. Não foi o acaso que uniu a ela, nem ela a você. Vocês têm dívidas de outras encarnações e vocês não só pediram, mas imploraram para reencarnar. E pediram a ela: você me aceita novamente? Eu que no passado errei, me equivoquei e te transviei. Eu, como na condição de mãe, agora te imploro e te suplico, você me aceita como filho? E elas aceitaram. E nós aqui estamos. No livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, é um livro maravilhoso para quem quer entender um pouco mais o que é a doutrina espírita. Tem lá um capítulo chamado Reencarne de Segismundo. Segismundo, amados irmãos, era um espírito que ele era mentor no plano espiritual. Ele dirigia trabalhos de alta escola na espiritualidade. Mas ele tinha uma dívida com aquela que havia sido a sua esposa, a sua companheira de equívocos do passado. Ele precisava reencarnar, ele precisava fechar essa conta, ele precisava se redimir com aqueles espíritos. E assim ele pede para reencarnar, na condição de filho daquela que foi a sua amante e do que havia sido o marido traído da outra encarnação. Com muita dificuldade, Segismundo reencarna. Eu não vou contar, dar spoiler, porque vocês não vão ler o livro. E eu quero que vocês leiam, porque da próxima vez a gente faz aqui um debate de perguntas e respostas. No livro Compromisso Maternal, do nosso querido, amado, sempre lembrado Dr. Reinaldo Leite, que amanhã completa 21 anos do seu desencarne. Pelo espírito da doutora Carmen Braga, ele psicografou esse livro, onde nos conta a história da Marineide. A Marineide era uma moça simples, que residia numa comunidade, e certo dia ela sofreu a ignomínia, a violência do estupro. Desesperada com o ato de violência, ela ainda se descobre grávida. E vai a um centro espírita pedir orientação espiritual. O orientador espiritual, entendendo aquela circunstância tormentosa, aquele espírito que estava alquebrado, machucado com aquela violência inominável que havia sofrido. Ela não sabe o que fazer com aquela gestação. E, como na doutrina espírita nós aprendemos que o livre-arbítrio é coisa sagrada, ninguém pode violar o livre-arbítrio, nem quem se diz espírita e orientador espiritual. Com maior razão tem que entender e respeitar o livre-arbítrio alheio. O mentor que se
apresenta, a mentora que se apresenta, Maria Angélica, para orientar aquela irmã, diz que cabe a ela fazer as escolhas e tomar as decisões, mas que caso ela pensasse e aceitasse receber o Espírito que já estava em seu ventre, para que ela não se esquecesse que aquele Espírito vinha com uma bagagem enorme de proteção, amor e gratidão a ela. E que um dia ela saberia o porquê disso, porque aquele Espírito seria a bengala do porvir dela. Passa-se o tempo, passam-se os anos, e o orador, que foi o medianeiro, o intermediário da mensagem espiritual destinada a Marineide, vê adentrar no salão aquela moça que agora era uma mulher formada, e ela vem de braços dados com o moço, e ele pergunta, a cumprimenta, diz quantas saudades, pergunta como vai a mãe. Ela diz que a mãe que havia ido com ela, a senhora Alfonsa, havia desencarnado há pouco tempo. E ele pergunta se aquele cavalheiro bonito, alto, era o marido dela. E ela responde, imagina que esse pirralho teria condições de ser meu marido. Esse é meu filho, Eduardo, aquele que o Senhor me orientou a não abortar. Eu consegui me alfabetizar, estudei na escola de enfermagem, e o meu filho entrou na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e hoje ele é médico. E ele é tão abusado que ele é professor assistente na faculdade que o formou. E o Eduardo sorridente, aquele sorriso largo, diz ao nosso orientador, a minha mãe é o meu ídolo. Enquanto eu viver, eu serei a bengala dela. E aí, amados irmãos, nós pensando nas mães, em todas as mães sem exceção, porque esse mesmo nosso querido Dr. Reinaldo Leite, que com certeza está aqui conosco na tarde de hoje, psicografou outro livro, Maternidade Redentora, pelo espírito de Maria Cristina Pongas. E lá nesse livro diz que toda maternidade é redentora. E no livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec indaga ao Espírito de verdade, em que momento a alma se une ao corpo? A resposta do Espírito de verdade é, a união da alma com o corpo se inicia desde a concepção. E ela se completa no momento do nascimento. Na questão 330, Kardec indaga, os espíritos sabem a época em que irão reencarnar? O Espírito de verdade respondem, eles a pressentem. Se vocês quiserem estudar, se os senhores quiserem se aprofundar, das questões 330 à questão 360 do Livro dos Espíritos, que é o livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, lá fala, dedica só essa questão do reencarno. Então, olha a importância e a preciosidade que é conceber uma vida. Um espírito, que somos nós, porque ora nós encarnamos na condição masculina, ora na condição feminina, para que possamos aprender em toda a sua amplitude, a lei de justiça, amor e caridade, para que nós tenhamos perspectivas diferentes. Quando eu ouço alguém, um homem, sobretudo na nossa sociedade ainda tão limitada e machista, dizer, mas jamais eu reencarnaria na condição de uma mulher. Não é bem assim, eu vou falar só educadamente, não é bem assim. Estudemos um pouquinho mais, depois a gente conversa a respeito. E aí, amados irmãos, nós nos perguntamos assim, aí vamos para a segunda pergunta, porque eu adoro também uma pergunta e uma resposta igual, a mesma metodologia de Kardec, eu também gosto de provocação. A segunda é, quando nasce uma mãe? Quando nasce uma mãe? E aí a gente pergunta assim, quando é que nasce? Quando ela se descobre grávida, gestante? Quando o filho nasce, ela olha aquele ser
quando ela ainda não percebeu que a responsabilidade materna, mas aí o filho adoece ainda pequeno e ela percebe que aquele ser precisa exclusivamente dela, quando ela visita um orfanato e uma criança a abraça pelas pernas e sem que ela esperasse a chama de mãe, quando nasce uma mãe. Aqui na Mocidade Espírita, que nós frequentamos durante quase 10 anos, nós mês visitávamos orfanatos, casas de abrigo de crianças, e outro mês nós íamos a asilos. E teve numa certa feita, nós fomos aqui no Lar Criança Feliz, e quando chegamos, eu era jovem, mais jovem, né? Agora eu sou jovem, mais madura, eu era um pouquinho mais. Aí uma menina chegou e falou: tia, alegre, vem ver o meu quarto. Falei: claro. Quando eu cheguei, eram várias caminhas, uma ao lado da outra. Era o dormitório feminino. E ela mostrou com muito orgulho a caminha dela arrumada, com um lençol já gasto, mas que tinha algum motivo infantil. E ela falou: olha, tia, aqui que eu guardo as minhas roupas. Era uma porta de armário. Era tudo muito simples, como costuma ser num orfanato, tudo muito limpo, tudo bem cuidado. E ela teve muito orgulho de me mostrar e mostrar a outros amigos da mocidade o local dela. Aquele era o local dela. E aí nós pensamos assim: tantas pessoas equivocadas que discriminam as outras. Antigamente isso era mais comum. Chamar as pessoas de filhos ilegítimos, filhos espúrios, hoje a lei não autoriza isso. É crime, é discriminação. Todos os filhos são iguais. Primeiro porque os filhos não são nossos. Eles vieram por nós, mas eles pertencem a Deus. Então já é um equívoco. Mas nós sabemos o estigma que antigamente existia em relação aos filhos adotivos, aos filhos de coração. O que é um crime não só do ponto de vista da legislação, mas principalmente moral. Tratar uma pessoa assim, um irmão nosso assim. Porque podemos ser nós amanhã ou fomos nós no ontem. E aí no livro Excesso de Família, no capítulo 26, tem um capítulo chamado A Mãe Adotiva. Pelo espírito doce de Amélia Rodrigues, em que ela diz assim, que uma moça, uma criança, uma menina foi adotada por uma mãe amorosa. E aí um dia a mãe não contou a ela a origem dela, com medo de magoá-la, de perdê-la. E um dia ela ouviu de uma boca acostumada a agredir, ofender, difamar, ouviu que ela era filha de ninguém. E Amélia Rodrigues é que nos diz e nos ensina que as mães de adoção, elas amam pelo espírito. Que enquanto as mães carnais são compelidas biologicamente a amar seus filhos, as mães de adoção ou de coração amam os seus filhos pelo espírito. Elas escolheram aquele filho. E ela é que trouxe esse ensinamento que eu falei anteriormente, que todos nós somos filhos de Deus. Que não há o porquê discriminar. Né? E eu conheci uma história real de uma menina que perdeu a mãe, a avó e a irmã num acidente. Um ônibus na Conselheiro Carrão invadiu a calçada, atingiu as 4. A mãe dela, a irmãzinha dela e a avó desencarnaram no acidente e ela sobreviveu. E o pai criou sozinha a filha, também com os problemas. Imaginemos a mente dessa pessoa, dessa violência. E ele teve os problemas particulares dele, que não cabe a nós agora falarmos a respeito disso. Seria uma falta de respeito. Mas ele com dificuldade, até que um dia ele começou a namorar uma mulher que aceitou aquela filha dele, de outro relacionamento, e abraçou aquela criança, não só com as mãos,
Não só com o coração, ela abraçou com a alma. Aquela menina, a menina se afeiçoou a ela e a chamava de mãe. O que ela aceitou com muita alegria, porque ela não tinha filhos chamados biológicos. E esse reencontro, qual foi o resultado desse reencontro? A mãe acabou se separando daquele companheiro e falou: a minha filha você não leva. Eu faço questão de ficar com ela. Ela é minha filha. Ele aceitou. A filha já havia perdido uma mãe. Não perderia a segunda. E essa mulher cria essa filha, que já é adulta. Qual é o tamanho do coração dessa mulher? Gigante. Ela não olha como muitas pessoas olham, ela é filha de outra mulher. Não. Esse pensamento é muito pequeno, muito mesquinho, muito limitado, revela uma falta de evolução e de compreensão enormes. Ela entendeu o amor que aquela criança precisava, porque ela também precisava daquele amor de filha. E eu pergunto, e agora eu quero ver se... é a provinha para ver se vocês estão prestando atenção. Foi o acaso que uniu essas pessoas? Ah, bom, está todo mundo prestando... Está 10 e estrelinha no caderno. Não foi o acaso. É claro que elas combinaram, olha... Mães, vocês me aceitam como filha nessa encarnação? Eu prometo que eu vou dar o meu melhor com você, mãezinha. Eu não conseguirei ficar muito tempo, porque temos todo um planejamento reencarnatório e tu também tem os teus reajustes no educandário terrestre. Mas eu prometo que irei te amar o breve tempo em que estivermos juntas, mas amar-te-ei de todo o meu coração, de toda a minha alma. E você, mãe do coração, nós nos encontraremos e o veículo será o meu pai carnal. Você me aceita também? E assim, amados irmãos, todos nós, como disse a mensagem que eu não escolhi porque me atrasei com o trânsito, temos essa interdependência afetiva. É um equívoco acharmos que caímos aqui de paraquedas, que não temos ligações poderosas entre nós. E na família, então, isso é mais forte. Se você se queixa do seu filho, abraça o seu filho. Se é um filho ingrato, se é um filho equivocado, se é um filho que necessita do teu amor constantemente por outras questões, ama-o. Porque com certeza você se comprometeu com ele. E quando você estava na posse da sua lucidez espiritual, você disse, vamos juntos. E filho, você que vê na sua mãe mais defeitos do que virtudes, se ela não te ofereceu todo o amor que você desejava, ama no lugar dela. Demonstra para ela o que é o amor, porque talvez ela não conheça. Ela te concebeu, ela te deu a vida, mas talvez dentro dos registros psíquicos dela, ela ainda não sabe o que é o verdadeiro amor. E você se comprometeu a ensinar a sua mãe a amar. Como que se ensina alguém a amar? Amando-a. Conjugando o verbo amar. Amando. E assim, amados irmãos, nós, para mencionar um exemplo de mãe que teve a alegria de estar na presença de Jesus. Jesus estava caminhando com seus discípulos pelas cidades de Tiro e Sidom, ou Sidônia, que era um local denominado pecaminoso, porque eles não eram hebreus, eram povos pagãos, cananitas. E Jesus estava passando por ali com seus discípulos, e os discípulos apressavam Jesus, porque diziam que aquele local era impuro, porque era povoado com pessoas pagãs. E ele ouve uma mulher desesperada gritando, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim,
pois que minha filha está possuída por um espírito demoníaco. Pedro, Simão Pedro, que protegia Jesus, porque era um homem rústico, um pescador, diz: mestre, vamos nos apressar, porque essa mulher vem atrás de nós aos gritos. E Jesus diz: eu vim senão para os filhos de Israel, para os filhos da casa de Israel. Mas ela, desesperada, consegue se aproximar de Jesus e se ajoelha. E quando ela se ajoelha, beijando os pés de Jesus, ela suplica, a súplica maternal, porque nenhuma mãe tem medo de implorar pelo seu filho, pelo bem-estar do seu filho. Qualquer mãe se sujeita a humilhações para poder sustentar e criar o seu filho, mesmo que sozinha. É próprio do coração materno essa coragem que nasce junto com o filho. Ela diz: Senhor, ajuda-me. E Jesus, olhando aquela mulher, diz: não é prudente jogar aos cachorrinhos os pães dos filhos de Israel. Porque os pagãos eram chamados pelos hebreus de cachorros, de cães, porque eram impuros. Imediatamente aquela mãe diz: certamente, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E na hora, Jesus, olhando toda aquela doçura, aquela fraqueza física, a desproteção daquela mãe, ele diz: ó mulher, grande a tua fé, que seja feito conforme a tua vontade. E quando ela retornou ao lar, a filha estava finalmente dormindo, curada daquele processo obsessivo. Então assim são as mães, assim somos as mães. Nós nos comprometemos com esses espíritos que nós abraçamos e abrigamos em nosso ventre, em nossos braços. Nós prometemos e nos comprometemos a cuidar deles. Haja o que houver. Ainda que fôssemos sozinhas na condição de mães solteiras, não interessa. Nós nos comprometemos. E assim temos feito. Essa semana, no dia 7 de maio, uma psicanalista chamada Carol Tilquian publicou no jornal Folha de São Paulo uma coluna, ela é psicanalista, falando assim, que o amor mais idealizado e cuja falta é mais desestruturante é o amor de mãe. E ela diz que na psicanálise se aprende, se ensina, que os olhos da mãe são o nosso primeiro espelho. Que nós nos vemos de acordo com a forma como a nossa mãe nos vê. Mas é claro, amados irmãos, isso é a análise da psicanálise, né? Até rimou. Mas para a luz da doutrina espírita, nós sabemos que aquele espírito a quem nós chamamos de mãe, que às vezes por equívoco, falta de conhecimento, por limitações, às vezes tem muitos de nós que temos mães que desde sempre tem algum tipo de limitação, de doença, depressão, estados depressivos, e elas têm as dificuldades dela. E essa psicanalista eu achei interessante que às vezes nós não temos dela o que nós desejamos, não por falta de amor, mas por falta de amparo, porque elas também não receberam amparo. Talvez elas também foram vítimas de violência. Talvez elas também foram vítimas da rudeza de uma criação antiga. Talvez elas também foram vítimas das circunstâncias em que elas se encarnaram. E nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Não existe possibilidade física, matemática, de dar o que não se tem. Então, se a sua mãe não consegue te oferecer o amor que você espera, que ela seja símbolo do paraíso perdido, o braço que acolhe, aquele cheiro de comida na casa que os seus amigos falavam, mas a sua mãe fica parada, ensimesmada, como se ela vivesse dentro de um universo próprio dela.
Entende a sua mãe. Ama a sua mãe. Abraça a sua mãe. Porque talvez seja a primeira vez que ela vai sentir nessa encarnação o que é o amor. Aquilo que ela não conseguiu te oferecer, oferece você a ela. Porque se você consegue perceber essa falta, é porque você tem capacidade de doar. E para encerrar, nós vamos por breves minutos pedir a Deus, Pai de infinito amor, que permita que nós possamos voltar um pouco no tempo. E aí já não somos nós que aqui estamos, são as crianças que um dia nós fomos, todos nós. Todos estão bonitos, crianças, todos. E aí nós voltamos, Senhor, esquecendo os momentos de alegria e tristeza pelos quais passamos até o dia de hoje, e nos vemos novamente crianças alegres, felizes e ingênuas, esperando tudo aquilo que a vida ia nos oferecer. Mas nós fazemos essa viagem de volta para agradecer às nossas mães pelo reencarne, para agradecer às nossas mães a oportunidade da vida, porque sabemos que imploramos para aqui estarmos. E tudo aquilo que construímos no hoje, a nossa família, tudo aquilo que nós amealhamos, nós devemos ao ventre materno, que foi a nossa primeira casa no planeta Terra. Agradecemos àqueles que tiveram a sorte de ter as suas mães de coração, porque essas mulheres escolheram nos amar, nós agradecemos a elas também. E voltando um pouco mais, nos vemos na espiritualidade maior pedindo para reencarnar. E vemos esses espíritos combalidos das nossas mãezinhas queridas dizerem sim. Porque o nascimento não foi imposto, nós combinamos na espiritualidade. E temos a certeza que a nossa última fala no plano espiritual foi: eu vencerei. E assim, nós vamos cumprir essa promessa que nós fizemos conosco mesmos na espiritualidade. E nós venceremos. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Agradecemos a nossa palestrante, que nos trouxe uma palestra tão edificante, como se fala do Dia das Mães, né? Mas não só para o Dia das Mães, mas também falando das nossas encarnações, né? Que uma hora a gente vem como mulher, outra hora a gente vem como homem. Mas o mais importante é como que a gente está comemorando esse Dia das Mães. Essa palestra trouxe um ótimo aprendizado para todos nós, que possamos refletir e colocarmos em prática na nossa caminhada evolutiva. E assim, que Jesus nos dê a sua luz, a sua paz. E em sintonia com o plano maior, fechando nossos olhos, em pensamento, vamos dirigir aos nossos lares, vibrando e emanando energias salutares de amor, de paz, de saúde e harmonia a todos os familiares. E que essas energias alcancem os lares dos nossos vizinhos, também da nossa rua, do nosso bairro e de nosso país. Vibremos pelos governantes para que eles trabalhem em trazer melhorias para a população tão necessitada. Vibremos para todos os países, principalmente aqueles que encontram em conflito, que a paz volta a reinar. Vibremos pela Mãe Terra. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes que se encontram internados à espera de receber o tratamento de acordo com a sua enfermidade. Vibremos pelos doentes em seus lares. Vibremos pelos orfanatos, asilos, Fundação Casa, Casa de Detenção.
Vibremos pelos moradores em situação de rua. Vibremos pelos dependentes químicos, que todos sejam beneficiados em suas necessidades. Vibremos pelos desempregados, que todos consigam o trabalho tão desejado. Vibremos pelas urnas dos encarnados e desencarnados, que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Vibremos pela casa de paz e amor em Jesus, por todos os trabalhadores da casa. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para receberem tudo aquilo que viemos buscar. E assim, envolvido que estamos, vamos serenar nossas mentes e corações para receber o passe. Mentalizamos uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça, de modo que possa atuar em nosso sistema nervoso e imunológico, ordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Mentalizamos uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos, envolvendo nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata envolvendo nosso centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável por nossa fala, órgãos vocais e respiração. Mentalizamos uma luz rósea envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mentalizamos uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Mentalizamos uma luz azul de dourada, envolvendo nosso centro de força esplênico, situado na região do baço, responsável por distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Mentalizamos uma luz lilás e prata, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, feminino e masculino, também a bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Mentalizamos essas energias descendo e passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Mentalizamos uma forte luz azul no centro de força básico, situado na base da nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente ao coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, vamos agradecer ao nosso Pai Maior, Mestre Jesus, aos mentores dessa casa e os amigos da espiritualidade maior, por ter recebemos o benefício do passe. Vamos agora mentalizar nossas águas e aqueles que não trouxeram, mentalize seus filtros d'água, dos seus lares e caixas d'água. Mentalizamos também a natureza, fauna, flora, cachoeiras e rios. Que o Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de médicos, químicos, físicos da espiritualidade maior, utilize as substâncias necessárias para a fluidificação de todas as águas do planeta. Que todos sejam beneficiados com essa água
Com essa água, os doentes nos hospitais, nos ambulatórios, nos postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Que, ao bebermos esta água, com fé, elas nos sirva como bálsamos, curando nossas dores físicas, mentais e espirituais. E agora, agradecido que estamos, vamos encerrando o nosso trabalho com a prece feita pelo nosso colega Lázaro. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim, vamos pensando no que ouvimos, refletindo no passo que tomamos e iremos todos em paz para casa, pensando nas nossas mães, abraçando-as, lembrando que seremos pais, mães sempre, não só hoje, não só amanhã, durante toda a vida. Que Jesus nos acompanhe, vamos todos em paz, que assim seja. Bom, pessoal, terminamos nosso trabalho, foi maravilhoso. Estávamos aqui todos com muita união, muito amor, uma palestra maravilhosa e fomos abraçados. Creio que todos se conectaram aí com as mães, não é? Muitos com as avós, enfim, ou pessoas que fizeram este papel, às vezes até o pai, não é? Que fez papel em duplicidade. Então, amanhã é um dia muito bom para todos nós. Vamos lembrar das palavras que a Luciana trouxe para a gente e termos um dia maravilhoso. A Margarete, no início, ela não colocou o que nós temos na venda, né, Margarete? Nós temos picadinho com batata e cenoura, acompanha arroz e farofa. Se alguém quiser adquirir, é só verificar ali na frente, tá? Na livraria, comprar ali o prato, verificar se ainda tem, porque às vezes termina antes, né? E que a gente tenha um domingo maravilhoso, que nosso Pai acompanha todos e sábado que vem, todos aqui reunidos novamente, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau.